A Oeste FM apresenta Conversa Franca com Miguel Francisco, um bate-papo direto e sem enrolação. Olá, mais uma vez aqui no estúdio da Rádio Oeste FM, hoje tendo a grande honra de receber ele que é publicitário, empresário, uma pessoa de renome em Presidente Prudente, presidente da Associação Comercial, Raul Aldi. Seja bem-vindo, Raul, muito obrigado. Prazer, eu que agradeço, querido Miguel, ouvintes aí da Oeste FM. É um prazer estar aqui, né, no seu programa, participando aí e fazendo esse bate-papo franco. Você é prudentino, Raul? Na verdade, eu nasci, Miguel, em São Paulo, mas eu vim muito moleque para Presidente Prudente com 11 anos. Então, praticamente, sou prudentino. Meu pai era administrador de empresas, foi transferido pela empresa para cuidar do ramo agropecuário da empresa e, nesses anos que se passaram, né, meu pai já faleceu, já há muitos anos, e eu fiquei em Presidente Prudente. Hoje você é publicitário de renome, atende através da tua agência grandes empresas do Brasil. Só quem vê o conceito hoje não sabe como isso foi possível, Raul. Olha só, a minha carreira em si, né, começou muitos anos ali, né? Vou denunciar a minha idade aqui, mas de fato, né, há mais de 30 anos, quando lá na Folha de São Paulo, eu com 15 anos, eu tive a oportunidade de participar ali com o meu tio, que era diretor da fotocomposição da Folha de São Paulo. 15 anos na Folha de São Paulo? Não. Eu tinha 15 anos, certo. E meu tio era diretor da fotocomposição da Folha de São Paulo. Sim. E eu vi aquela loucura toda. Um dia ele me levou lá, inclusive eu fui buscá-lo com a minha tia na época, e aí fiquei encantado com aquela correria, fotógrafo entrando, fotógrafo saindo, redator, aquela loucura que era, de fato, o jornal. E eu tive a oportunidade depois, uns anos mais tarde, de estagiar ali na Folha de São Paulo como eu tive. E ali foi onde tudo começou, né? Falo 30 anos, mas não é tudo isso, né? A partir dali, então, eu recebi uma proposta para estagiar numa agência de propaganda aqui em Presidente Prudente, chamada 10 Propaganda. Depois, abri a minha agência, né? Não deu certo, e aí, olha só, o empreendedor é isso, né? Nem sempre dá certo, né? E então, depois dessa tentativa, fui trabalhar na Desperte Propaganda, onde fui sócio por 7 anos do Mário Nerja, onde eu recebi ali as minhas maiores instruções da carreira, né? Tive a oportunidade de ter tido com o Mário Nerja. E aí eu fundei a minha agência há 20 anos, Miguel, e que completa agora, então, em junho do ano que vem, 20 anos, a Aldi Comunicação. Uhum. Qual foi o momento que você considera o divisor de águas? Olha, na carreira eu acho que tem alguns, né? Primeiro deles, quando eu tomei a decisão de empreender pela primeira vez. E o segundo, quando eu fui empreender pela segunda vez e que prosperou e deu muito certo. Claro que a gente tem, eu tive durante esse processo todo um grande prazer, né, e a sorte de ter ao meu lado pessoas tão especiais como o Décio Fortuna, o publicitário Décio Fortuna, o publicitário Mário Nerja, que, né, me acolheu e que moldou para que eu seja esse profissional que hoje sou. E qual a avaliação que você faz do momento do mercado publicitário? Olha, nós vivemos não só o mercado publicitário, né, mas em especial o mercado publicitário, nós estamos vivendo numa era totalmente diferente e realmente é uma nova revolução. Uma revolução social, uma revolução onde a gente vê o comportamento do consumidor de maneira geral muito, digamos assim, alterado, mas para boa alteração, né? Uma vez que ele está muito mais inteligente, ele consegue saber muito do produto que ele quer comprar. Então, o mercado publicitário, de alguma maneira, ele enfrenta desafios, por exemplo, com a inteligência artificial, onde a gente tem que ter responsabilidade para realmente trazer ações e criações dentro da ética, né? E, por outro lado, com muita seriedade, né? Porque
tem aí muito profissional se intitulando, né, como um profissional que vai resolver a vida do empresário ou do seu cliente, que infelizmente não é o que ocorre. Então, o mercado está totalmente mudado, mas com uma oportunidade incrível, talvez como a gente nunca teve, né? Então, a gente vive um ponto muito importante de inflexão, né? Ou seja, é uma mudança de comportamento brusca há muito pouco tempo. Então, se a gente for considerar há 5 anos para cá, né, não só pelo advento da pandemia, mas você pega a inteligência artificial provando aí que realmente a gente está numa outra era e a gente precisa, né, sempre inovar e estar atento aí a essas alterações e mudanças no mercado. Então, um breve resumo é esse. A inteligência artificial não veio para sobrepor, você entende que veio para colaborar? Sem dúvida nenhuma. Nós vivemos um primeiro momento, uma primeira onda da inteligência artificial, que é aquela onda onde todo mundo teve acesso, né? Essa segunda onda é uma segunda onda mais seletiva. Essa segunda onda, você realmente tem que entrar nela, né? E não só o publicitário, mas todo profissional tem que olhar para a sua empresa e criar o seu compliance na sua empresa, de maneira que ele tenha que ter ali pelo menos uma política de uso da inteligência artificial. E quando eu falo inteligência artificial, a gente vê a pontinha, né, do iceberg lá, que é o GPT, por exemplo, né, que já funciona muito e é o que, né, a grande maioria das empresas já estão usando. Abaixo disso tudo, a gente tem mais de 50 inteligências artificiais, né, generativas, que podem contribuir muito com o desenvolvimento das empresas. O chat que você citou, a minha secretária eletrônica, eu devo muito ao chat, e eu perguntei sobre a tua empresa e apontou lá vários prêmios que a tua empresa recebeu por você ser diferenciado em relação aos colaboradores da agência. Perfeito, mas toma cuidado que o site GPT às vezes mente, viu? Mas em relação não a foi isso, nesse caso, né? Não foi. Mas veja, ao longo desses 20 anos, a Audiocomunicação ela recebeu mais de 60 prêmios, o que para mim é um grande orgulho, e isso tudo a gente confere aos nossos colaboradores, às nossas equipes, aos meus sócios, que fazem, né, realmente acontecer. Nosso lema lá na agência é isso, né? A gente faz acontecer. Esse é um dos diferenciais. A gente não trabalha para o cliente, a gente trabalha com o cliente, né? A gente falava do mercado. Esse é um mercado que tem franca expansão, né? A economia criativa representa para o desenvolvimento, né? Muito. Então, a gente fica muito contente em poder estar nessa área, né? E muito feliz com todas as dificuldades que a gente encontra com relação, né, à inovação, mas são sinais de que a gente sempre tem que estar atento à mudança. E o ser humano, se não estiver atento à mudança, por mais difícil que seja, ele não consegue prosperar. O Raul também é presidente da Associação Comercial do Presidente Prudente, uma associação histórica. Qual é a avaliação que você faz do momento em que você assumiu e a realidade de hoje? Olha, eu sempre acreditei no cooperativismo, né? No associativismo, e eu estou como diretor da Associação Comercial desde 2003. Então, Miguel, ao longo desses anos, a gente vai exercitando o associativismo e eu, de certa maneira, corri de assumir a presidência já há alguns anos, né? Na pandemia, no final dela, eu não pude recusar, né, mais o convite do Ricardo Anderson Ribeiro, que era meu antecessor, né, ficou durante 32 anos, né, presidente da Associação Comercial, e então foi essa transição muito interessante. Faz, na verdade, desde 2022 que eu assumi a Associação Comercial, com muitos desafios, mas da mesma forma que eu disse aqui no mercado, né, com muita oportunidade. E, principalmente, a Associação Comercial ela está, né, defendendo, na sua grande maioria, o pequeno empreendedor. Então, todas essas ações elas são feitas para o pequeno empreendedor. Desde as soluções que nós temos, né, até ao alerta institucional que a gente vê aí, a reforma tributária com um desafio gigante aí para todos, né? E muitos empresários, Miguel, não estão
alertas a isso, né? Então, isso realmente é um dos pontos. Ou seja, a associação comercial ela tem o seu lado das soluções, né, com mais de 10 produtos. Entre eles, a gente tem lá a consulta ao crédito, né, nosso maior, né, nosso carro-chefe. E, obviamente, depois de outros grandes produtos, como telefonia celular, inclusive, com preços, né, especiais para os associados. Nós temos o cartão EBA, que é um cartão que concorre ao Sodexo, é o cartão que concorre com o iFood, né, com muitos benefícios, né? Eu citei 3 aqui, né, tem outros grandes soluções. Então, tem essa área de atuação da associação comercial, que são as soluções para o empreendedor, e o lado institucional, que é a defesa dos seus direitos junto, né, não só à iniciativa privada, mas especialmente com o governo. Recentemente eu fui numa palestra, no qual você foi um dos palestrantes, também estava a Maria Constantino. Eu saí de lá super motivado, principalmente com a questão da comunicação nas redes sociais. A associação tem capacitado seus associados no sentido aí da tecnologia? Então, um dos maiores vilões aí tem sido realmente as pessoas, né? Nesse processo todo com a venda do e-commerce, por exemplo, né? O e-commerce ele ocupou um grande espaço, isso é uma realidade. Por outro lado, também abriu oportunidade para os lojistas, os empresários, né? Aí, especialmente aí falando, né, do varejo, a se antecipar e fazer o melhor possível. Então, a associação comercial está, sim, fazendo um trabalho de treinamento, capacitação para o comerciário e para o lojista, para que ele, se não vender diretamente pelo seu e-commerce, mas que ele venda no social commerce, que ele tenha um conhecimento mínimo para vender no WhatsApp, colocar o seu catálogo no WhatsApp, ter ações digitais que realmente possam promover o seu crescimento e as suas vendas. E, nesse sentido, a Associação Comercial, inclusive nessa semana, está com um curso de marketing digital em parceria com o Sebrae. Legal. Intervalo comercial, retornaremos já. Toda semana nós teremos o AgroOeste, um podcast voltado para o agro. E a ideia é trazer assuntos ligados à agropecuária regional e nacional. Temas como confinamento, produção de bovino a pasto, produção de bovino leiteiro, abordar vários tópicos ligados à produção agrícola e ao produtor rural. Oi, gente, Sara Letícia, estou passando para te fazer um convite todo especial. Segunda a sexta-feira, Manhãs na Oeste, aqui no 91.7. Você vai curtir muita música bacana, tem o nosso duplex, tem boletinhos informativos, boletim agro. Então, vem comigo, Manhãs na Oeste, de segunda a sexta-feira, das 8 até o meio-dia. I need somebody help, not just anybody. Retornando com o empresário, presidente da Associação Comercial de Presidente Prudente, publicitário, professor Raul Aldi. Raul, você está otimista em relação ao final de ano, chegando em relação às vendas? Qual que é aí o teu apontamento para aquele comerciante que estiver acompanhando pelo podcast ou pela rádio? Olha, Miguel, nós estamos vivendo um ano um pouco de lado, né, por conta da economia, né? Altos juros, inflação desenfreada. Então, isso são indicadores econômicos que realmente travam, né, o empresário. Por outro lado, a gente nunca viu uma taxa de emprego tão alta como a gente vê hoje, né? O que parece dissonante, mas a verdade é que das probabilidades é que o governo tenha injetado dinheiro, né, e com isso se gera naturalmente os empregos. Mas em 2024 a gente teve o maior crescimento em 12 anos no varejo, né? Então nós tivemos um aumento em torno de 5%, tá? Para esse ano, a previsão era que a gente ia chegar a 2,5%, estou falando especificamente, né, do varejo, e essa previsão já foi reajustada para 1,7%. Então veja, se nós não tivermos um Natal muito especial, a gente realmente pode ficar abaixo desse previsto, que já era, né, um número bem
bem abaixo do que cresceu ano passado. Então, o que isso mostra para a gente é que o empreendedor, de maneira geral, ele, por si, ele é muito criativo, ele é muito resiliente, né? E muito batalhador. Isso é característica do empreendedor brasileiro, né? E nós estávamos dizendo agora, o que a gente pode fazer para combater com isso é capacitação, né? Ter o cuidado, né? No seu negócio, em todos os sentidos, né? Está aí mais um desafio, como eu falei, da reforma tributária para o ano que vem, mas eu vejo, mesmo assim, com todas essas, né, dificuldades, a gente vê, principalmente com o último quadrimestre, otimista. Então eu vejo como otimista, né? Tem alguns eventos que para o comércio são impulsionadores. Então, o segundo semestre nós temos Dia dos Pais, nós temos Dia das Crianças, temos a própria Black Friday e o Natal. Temos as contratações temporárias, então as contratações temporárias refletem muito. A gente tem uma previsão aqui em Presidente Prudente de contratação em média de 300, né, horário postos, estendido do comércio. Por conta do horário estendido, né? Então, tem todo esse conjunto, né, de possibilidades que aumentam, né, a receita do empreendedor. Raul, agora, qual que é a tua consultoria, vamos colocar assim, para aquele empresário tradicional que precisa se atualizar em relação a ponto de venda, para sair do tradicional e utilizar a tecnologia para competir com as grandes redes que hoje estão aí na internet? Olha, a grande verdade é a seguinte: não tem outro caminho. Tem que se modernizar, tem que se profissionalizar e tem que estar aberto ao novo, né? Então, muitas vezes, o empresário não se mexe por falta de conhecimento, por medo, e por, às vezes, ignorância mesmo, né? Então, a minha recomendação é que, não importa a velocidade, é que esteja aberto a novas tecnologias, que faça, né, a sua análise interna, né, que procure, por exemplo, dependendo da empresa, né, o apoio do Sebrae, por exemplo, né, onde vai capacitar, vai dar informações e treinamentos sobre finanças, treinamentos sobre marketing digital, vendas, né, sobre administração de maneira geral. E cada empresário tem o seu momento, né, Miguel? Então, claro que a gente não vai dar aqui uma dica generalista, mas o que eu posso afirmar é que, independente do tamanho desse empresário, ele tem que estar aberto ao novo, né? Ele tem que romper essa barreira do medo, né, para que ele realmente enxergue a possibilidade, né, de estar cada vez mais inserido, né, digitalmente. Porque aquele que não tiver digitalmente inserido, aquela empresa que não tiver, né, com as suas conexões feitas através do digital, tende a realmente padecer. Raul, você na condição de empresário, de empreendedor, de líder regional, de um cara super capacitado, eu quero que você fique muito à vontade para dizer algo que, por um acaso, você gostaria de falar e eu não te perguntei. Olha só, a gente, por conta aí da associação comercial e por conta desse trabalho, eu assumi agora a vice-presidência da FACESP, que é da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que reúne 25 associações comerciais. Então, eu estou representando esses empresários, essas associações, com muito orgulho. E o que eu queria completar é que nós precisamos de um plano de desenvolvimento regional. Nós vivemos em Presidente Prudente um momento muito importante, por exemplo, com a coalizão que o governo está colocando, né? Feito um trabalho magnífico, né, através do secretário de Desenvolvimento, Jorge Lima, que vem de encontro com o que as entidades, de maneira geral, e os empresários pensam. Então, olhando, né, para a FACESP, olhando para a região, olhando para a possibilidade do desenvolvimento regional, em que pese toda essa dificuldade que eu citei aqui, com base na economia, a mensagem que eu quero dar é que a gente se mantenha resiliente, que assim, a gente mantenha firme, porque a vida é feita de ciclos, né? E a economia é dessa forma também, né? Uma hora está embaixo, mas uma hora vai estar em cima, e a gente tem que aproveitar os momentos
de bons ventos e de maus ventos, né? Então, eu só queria complementar isso, agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, o convite, Miguel, né, para essa entrevista. Quero colocar à disposição, né, a Associação Comercial, a própria, né, região, 17ª região, né, da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, à disposição para que a gente possa, né, crescer, né, e desenvolver juntos aqui a nossa região. Muito obrigado, Paulo Aldi. Foi uma honra receber esse grande publicitário, empreendedor, presidente da Associação Comercial de Presidente Prudente, agora representando o nosso comércio também em esferas mais acima. A você, ouvinte da Rádio Oeste FM, também acompanha o nosso podcast, muito obrigado pela sua audiência e até breve.